Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, mercado de capitais, aula 5 na 8. Já estou projetando minha tela aqui para vocês, eu acho. Já estou projetando minha tela. Então, hoje a nossa aula vai ser risco. Vou esperar um pouquinho para aparecer a projeção aí. A gente vai falar sobre risco, tá? Disciplina de mercado de capitais, aula 5 na 8, capítulo 8, tá? Lembrando que a gente está vendo o capítulo 8 nessa semana. Semana que vem a gente vê o 9, na outra semana o 17, e depois já é a data de entrega dos trabalhos e dos fichamentos, tá bom? Já é o finalzinho do nosso conteúdo, tá? A gente está vendo o capítulo 8 de risco hoje, depois na outra semana a gente vai ver algumas coisas sobre produtos financeiros e depois sobre o mercado futuro, tá? Lembrando dos trabalhos, não deixe para a última hora, já começa fazendo, já começa pesquisando, tudo bem? Já começa escrevendo, não é uma coisa que de um dia para o outro vai ficar bom, tá? Então lembre-se disso, tá? A nota da NAP 2 é o trabalho, então façam ele direitinho, comecem quanto antes. Bom, risco das instituições financeiras. Vamos começar. De maneira mais ampla, o risco no mercado financeiro pode ser entendido como a probabilidade de perda em razão de uma exposição ao mercado. Você colocou dinheiro no mercado e perdeu, por algum motivo. As perdas no mercado financeiro podem decorrer de diversos eventos, principalmente aqueles relacionados às variações nas taxas de juros e nos preços de mercado. Você comprou um produto financeiro, tinha uma taxa de juros esperada boa, de retorno, e caiu aquilo, né? Acontece. A incerteza do mercado é o que faz o mercado acontecer, é o que faz o mercado funcionar. Desde que o risco não possa ser eliminado, é essencial que sejam adotadas medidas para minimizá-lo, de maneira a permitir que a organização atinja, da melhor maneira possível, seus objetivos estabelecidos. Uma eficiente gestão de risco é essencial para a competitividade dos bancos e estabelecimento de suas estratégias de atuação. Além do cumprimento dos objetivos da empresa, a gestão de risco é importante para identificar a exposição da empresa ao risco, identificar seus aspectos mais frágeis, minimizar perdas financeiras, que eu acho que é o mais importante, e imunizar o capital da empresa. Os riscos financeiros de bancos podem se originar de suas diversas atividades operacionais, tais como os créditos concedidos, captações, variações de taxa de juros de mercado, falhas internas de controle, entre outras coisas. Tá? Agora a gente fala sobre um pouco de assimetria de informações. Tá? A assimetria de informações é um comportamento observado no mercado financeiro em que um agente econômico tenha mais informações que os outros. É uma informação assimétrica. Alguém teve uma informação privilegiada que a ação de tal lugar vai cair, que a ação de tal lugar vai subir. Isso é assimetria de informação. Isso que não pode acontecer. Né? Porque quando existe uma assimetria de informação, aquela pessoa faz aquela aposta naquilo, acontece aquilo, aí só aquela pessoa ganhou e todo mundo perdeu. Tá? Então, a assimetria de informações, informação privilegiada, ela não é uma coisa boa para a gestão do mercado financeiro como um todo. Tá? Em outras palavras, a assimetria impede que todos os participantes de mercado detenham as mesmas informações. Por exemplo, o solicitante de um crédito possui mais informações sobre a sua real capacidade de pagamento e alocação que fará do capital emprestado que o doador de recursos. Eu vou no banco pedir dinheiro emprestado, eu sei muito bem se eu posso pagar aquele empréstimo ou não. O banco não sabe, eu posso enganar o banco. Em toda transação financeira existe sempre um problema de assimetria de informações. O mercado é entendido como eficiente quando todas as informações disponíveis forem simétricas. Ou seja, se as informações são acessíveis e suficientes para que todos os agentes, tomadores ou doadores de recursos, possam tomar suas decisões de maneiras adequadas. A assimetria informacional promove uma precificação incorreta dos bens negociados no mercado. A assimetria de informações é ruim, né? Ela é bom só para quem? Só para aquela pessoa que tem informação. Todo o resto não é, né? Risco moral. Moral hazard, em inglês. Se refere-se à possibilidade de um tomador de recurso, a pessoa que pegou o dinheiro emprestado, após a transação efetuada, alterar sua capacidade revelada de pagamento por mudanças inapropriadas em seu comportamento. Risco moral é, você vai no banco e fala assim, não, eu quero 20 mil de empréstimo porque eu tenho dinheiro para pagar. Aí você pega o empréstimo, o dinheiro cai na conta, você vai lá e saca e fala assim, não tem dinheiro para pagar não. É uma mudança inapropriada do seu comportamento. Você revelou uma capacidade que você não tinha revelado depois que a transação foi efetuada. Esse é o risco moral. Esses tipos de riscos são os riscos que ocorrem, tá? Não são teorias, não. Tá dando um nome para cada tipo de risco que de fato acontece.
tá bom? O risco moral é explicado pela simetria de informações, nas quais uma parte sabe das informações conhecidas pela outra. Em uma operação de crédito, por exemplo, o agente financeiro possui geralmente mais informações sobre a sua capacidade de pagamento que a outra parte. No momento da realização da operação, é de esperar que os agentes possuam informações similares. O risco moral surge, mais efetivamente, depois que o negócio é realizado, pois o principal, a instituição doadora de recursos, aquela que emprestou o dinheiro, não tem condições de acompanhar exatamente o comportamento do agente tomador, do cara que pegou o dinheiro emprestado. No caso de uma operação de seguro, o risco moral é identificado quando o agente segurado reduz os cuidados com o bem após ser efetuada a cobertura de seguro. Por exemplo, se uma pessoa pode desativar os alarmes de sua residência após ter contratado um seguro contra roubo, o motorista tende a ficar mais imprudente ao dirigir seu veículo após ter feito seguro contra acidentes e assim por diante. Esses são os tipos de risco moral, tá? Ele acontece, eles são prepulsores da simetria de informação, só que, bom, o seguro do carro faz sentido, né? O cara fez um seguro contra o carro, então ele está um pouco mais relaxado agora. Ele vai deixar o carro na rua porque, eu tenho seguro. Né? Ou o alarme da casa. Eu não vou trancar o alarme hoje não, porque eu tenho seguro da casa. Faz sentido até certo ponto, né? Porque o alarme da casa, por exemplo, você quer deixar sua casa segura, não é só porque você tem o seguro da casa que você não quer se sentir seguro, né? Mas, enfim. Seleção diversa é um outro ponto falando sobre risco. Tá? Uma consequência danosa da simetria de informações. Então, o nosso grande problema dessa aula de hoje, falando de risco, é a simetria de informação. É você ter informação privilegiada, é você ter mais informação que o outro. É o outro não ter aquela informação sua que ele precisaria. Tá? Isso transforma o mercado financeiro em ineficiente. Beleza? Uma consequência danosa da simetria de informações para o mercado é a seleção diversa. Quando as partes de uma transação, comprador e vendedor, não chegam a um consenso sobre a efetiva qualidade do objeto da transação, a seleção diversa promove uma depreciação no preço, seja elevando a taxa de desconto do título, por exemplo, ou reduzindo o interesse no ativo, o que leva a uma perda de seu valor de mercado. A seleção diversa faz com que os ativos de diferentes qualidades sejam negociados no mercado pelo mesmo preço, criando uma ineficiência nas transações. Exemplo de seleção diversa. Investidores desejam conhecer o retorno dos ativos nos quais planejam adquirir. Uma seguradora deseja saber a possibilidade de ocorrer acidentes do veículo segurados, etc. Seleção diversa no mercado financeiro refere-se à dificuldade em se distinguirem previamente uma operação de crédito, antes da operação de crédito acontecer, os bons e os maus pagadores, ou seja, aqueles que apresentam maior ou menor risco. O problema de seleção diversa é agravado quando a demanda por crédito é realizada, em sua maior parte, por agente de risco mais elevado. Quem pega dinheiro emprestado no banco? Geralmente é quem não tem dinheiro, né? Ou quem não tem a quantidade que precisa, pelo menos. Né? Então, é até engraçado. O banco fica ligando para... A pessoa não tem empréstimo, a pessoa paga suas contas com o seu salário, não faz dívida, não entra em dívida, e o banco fica ligando oferecendo crédito. Mas aquela pessoa não precisa de crédito, né? Geralmente quem precisa de crédito é quem não tem um crédito disponível, é quem não tem dinheiro disponível, né? Mas a questão da seleção diversa a assimetria de informações fazerem com que os preços das ações em média caiam, porque você não consegue definir quem é bom pagador ou quem é mau pagador. Né? Então, se a gente colocar no modelo, tem um modelo microeconômico sobre isso ainda, inclusive, que explica de fato, matematicamente, essa baixa nas ações. Se você pegar dentro desse modelo, uma parte vamos supor, 50%, são pessoas que, bons pagadores, mais 50% de maus pagadores, você consegue estipular um preço abaixo do preço de mercado. Isso não é uma coisa boa, mas isso geralmente acontece. Ele faz com que o valor de mercado das ações caiam, porque você não consegue identificar quem é bom e quem é mau pagador. Então, todo mundo cai na média para baixo. É mais ou menos assim que funciona a seleção diversa. Tá? Insider Trading in Chinese Wall. Insider Trading é uma negociação com títulos e valores imobiliários no mercado de capitais, em especial no mercado de ações, orientado por informações privilegiadas. Lembrando da assimetria de informação.
tá? Que ainda não são no conhecimento do público, ou seja, uma pessoa descobriu, uma pessoa ficou sabendo de alguma coisa que vai acontecer, ela vai ter um ganho financeiro, tá? Visando oferir um ganho financeiro ao insider. Insider é essa pessoa que teve a informação privilegiada. O insider, por seu lado, é uma pessoa que tem acesso privilegiado e indevido a informações consideradas relevantes e confidenciais de companhias abertas, e a utilizar esse benefício próprio antes que sejam disseminados aos investidores de mercado. O insider é um cara, é uma pessoa aleatória, que ficou sabendo que a Gerdau vai vender parte das ações dela. Dei um exemplo aqui que eu acabei de inventar. Tá? Então, esse insider, ele vai conseguir tomar aquela informação privilegiada que ele teve para ganho próprio, né, para ganho financeiro próprio. Porque ele vai conseguir fazer uma jogada no mercado financeiro, porque ninguém está esperando que a Gerdau vá vender suas ações, mas ele já sabe que vai acontecer isso. Tá? Então, o problema das ações privilegiadas é que geram os insiders. E os insiders, eles oferem ganho financeiro para si mesmo, né? Ele não está ali pretendendo ganhar dinheiro para outras pessoas, ele está querendo ganhar dele, ele está querendo uma informação privilegiada e o que aquilo pode trazer de retorno financeiro para ele. É só isso. O insider possui informações privilegiadas, relevantes e confidenciais à empresa. Isso é proibido, tá, gente? Só falando assim, eu sou dono de uma empresa, eu quero dar uma informação, eu sou dono de uma companhia de capital aberto, eu quero dar uma informação que não foi a público ainda para uma pessoa. Não pode. Isso é contra a lei, tá? O insider possui informações privilegiadas, relevantes e confidenciais à empresa. Essas informações são obtidas pelos insiders usando a influência do cargo que ocupam ou atividades que exercem e visam gerar benefícios financeiros às pessoas. Tá? Então, quem que vai contar para aquele cara ali? Aquele cara ele tem que ser um influente, né? Aquele cara, ele não pode ser ninguém, né? Ele tem que ser alguém no mercado financeiro, né? E a pessoa vai contar para ele por um motivo específico, né? Sei lá, faz uma jogada lá nas suas ações, porque eu sou dono da Gerdau, eu estou querendo vender as ações da Gerdau, então vai lá e compra o máximo de ação da Gerdau que você puder, porque eu vou vender. Então o preço das ações vão cair, você vai conseguir um preço bom e isso todo mundo vai querer comprar, o preço da ação vai subir. Então nessa tacada que cai e sobe, na hora que cai ele compra, na hora que todo mundo está comprando, o valor subiu, esse cara ficou rico. É mais ou menos assim que acontece. Tá? Dei um exemplo bem bosta aqui para vocês, mas é mais ou menos isso. A legislação brasileira proíbe o uso de informações confidenciais e relevantes por parte de qualquer pessoa, acabei de dizer, para proveito próprio ou para outro. Né? O insider trading refere-se ao uso indevido de informações privilegiadas para proveito do próprio insider ou de terceiros. Tá? Essas informações são obtidas por pessoas que, pela proximidade com a empresa, executivo, prestador de serviço, aquela pessoa que está inserida ali naquele ramo, conhece certos detalhes dos negócios antes do mercado, decide negociar as ações de companhia antes que as informações sejam divulgadas a todos os investidores. Tá? Lembrando que isso é crime, tá, gente? Isso não pode acontecer, mas se a gente está trazendo como risco, insider trading Chinese Wall está dentro do nosso risco, porque às vezes acontece. Os principais riscos financeiros atualmente enfrentados pelos bancos em sua atividade de intermediação financeira são classificados da seguinte forma. Aí eu vou falar de alguns riscos financeiros de bancos, tá? Geralmente. Porque banco, ele é bem multilateral, né? Ele tem várias frentes. Então, ele corre vários riscos, né? Dentro de um pacote de riscos financeiros, mas ele corre vários tipos de riscos, né? Então, os riscos financeiros dos bancos, né? Dos intermediadores financeiros. Risco de variação da taxa de juros. Uma instituição financeira está exposta ao risco de variação da taxa de juros quando trabalha descasada de prazo entre ativos e passivos, né, aplicações e captações. Então, admita, por exemplo, uma instituição financeira que tenha aplicado 100 milhões na concessão de crédito com prazo de 2 anos. Para financiar esses ativos, o banco captou o mesmo montante de 100 milhões com prazo de resgate em 1 ano. Então, ali ele vai ter um risco de variação da taxa de juros. Se a taxa de juros cair, no final das contas ele perdeu dinheiro, né? Se a taxa de juros aumentar, foi bom para ele, mas não é ele que determina se a taxa aumenta ou se a taxa reduz, né? Então, esse é o primeiro risco que o banco corre. Ele tem que saber que ele está correndo esse risco, então ele tem que jogar a taxa de juros dele lá para cima, sabendo que se houver algum risco de descasado dos prazos, ele não vai perder, né? O banco não entra para perder. O banco está lá para ganhar dinheiro, né? Ele está lá emprestando dinheiro, vendendo dinheiro para ganhar mais dinheiro, né?
A ideia não é perder. Então, ele sabe muito bem o risco que ele está correndo. Risco de crédito é a possibilidade de uma instituição financeira não receber os valores, principal mais o rendimento de juros, prometidos pelos títulos que mantêm sua carteira de ativos recebíveis. Como exemplo desses ativos apontam principalmente os créditos concedidos pelos bancos e o título de renda fixa emitido pelos devedores. Você foi no banco, pegou um dinheiro emprestado e não pagou o banco. O banco está correndo o seu risco. Risco de crédito. Você pegou o dinheiro e não pagou. É um risco que o banco está correndo. Isso já está calculado na taxa de juros que ele está te oferecendo, inclusive. Lembra quando a gente falou numa outra aula sobre o PDD, lá, o pagador duvidoso? Que em cada faixa de tempo que a pessoa fica sem pagar o banco já vai amortizando aquele valor, aquele risco que ela estava correndo sobre você até o prazo de 180 dias. Passou de 180 dias, o banco já quitou a sua dívida, porque ele já tinha incorporado o seu risco nesse prazo. Lembra disso? Então é isso que eu estou dizendo para vocês aqui, risco de crédito. Você pegou dinheiro no banco, você não pagou o banco e correu um risco de crédito. Ok. Só que quando o banco vai te oferecer dinheiro, ele já sabe o risco que ele está correndo para te oferecer dinheiro. Por que o banco oferece dinheiro para umas pessoas a 2% de taxa de juros e para outras pessoas a 8% de taxa de juros? Por causa do risco. Se ela identificar que você é um risco alto de não pagar de volta, ela aumenta a sua taxa. Lá na casa do caralho e coloca assim, olha, a taxa de juros para essa pessoa é tanto, se ele quiser pegar, beleza. Se ela está oferecendo um risco, um empréstimo para uma pessoa com baixo risco, é porque a taxa de juros da pessoa é baixa, né? Então ela já tem calculado lá, né? Então o risco financeiro, existe o risco financeiro, mas também existe o que os bancos eles já conseguem burlar não, né? Que eles já conseguem contornar, minimizar o risco. É isso, minimizar. Risco de mercado. O risco de mercado está relacionado com o preço que o mercado estipula para ativos e passivos negociados pelos intermediários financeiros. Ou seja, com o comportamento verificado no preço de um bem no dia a dia. Esse risco exprime quanto pode ser ganho ou perdido quanto à aplicação de contratos e outros ativos diante de mudanças em seus preços de negociação. Em outras palavras, o risco de mercado pode ser entendido como a chance de perda de uma instituição financeira decorrente de comportamentos adversos nos índices de inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, indicador da bolsa de valores, preço de commodity, derivativo. Queimou uma safra de soja que não estava esperada e isso fez com que o preço da soja aumentasse. É um risco de mercado, assim, isso pode acontecer, né? Olha, inflação. A inflação, ela subiu muito. O preço de tudo está muito mais caro. A demanda cai. Olha, o mercado externo, ele está muito instável, então a taxa de câmbio está muito alta, o real está muito desvalorizado. Então, tudo isso é risco de mercado, tá? Tudo isso pode acontecer e não tem necessariamente relação com a simetria de informação nem nada. É coisas que podem acontecer mesmo no mundo, né? No mercado como no mercado mundial. Como mercado mundial total, tá bom? Risco operacional. A gestão de risco pode ser entendido como um processo de medição e controle dos riscos presentes nas atividades normais de uma organização. O gerenciamento envolve pessoas, sistemas e padrões de controle. O risco operacional, por seu lado, é o risco de perdas diretas ou indiretas determinadas por erros humanos, falhas de sistemas de informações e computadores, fraudes, eventos externos, entre outros. Ou seja, é a perda estimada caso a gestão de riscos não atinja seu objetivo de evitar perdas. No contexto de atuação de um banco, o risco operacional pode ser original de 3 segmentos: pessoas, processo e tecnologia. Então, a falha humana, né? O risco operacional também é uma falha humana. O computador queimou, perdeu o backup lá da base de dados dos clientes, ou a pessoa mandou e-mail para o cliente errado. O cliente errado reclamou que aquela taxa de juros estava muito acima para ele, ou, pelo contrário, ele mandou um e-mail com uma taxa de juros muito baixa para aquele cliente que ele não pôde reverter depois. O cliente quis pegar o empréstimo, mas aquele empréstimo não era para aquele cliente, porque aquela taxa de juros não era para aquele cliente. Isso tudo é retorno do banco, é prejuízo do banco, tá? Então, o banco ofereceu uma taxa de juros menor para um cliente errado, ele vai ter que arcar com aquilo, tá? O risco operacional também acontece, então ele também é considerado, né? Dentro de um processo bancário, né, o risco operacional é pessoas, processos ou tecnologia, né? Pessoas e processos e tecnologia, pessoas ou processos ou tecnologia,
né? Pode ser um dos três, pode ser os três, pode ser tudo juntos. Risco de câmbio. Ao operar com investimentos no exterior, a instituição financeira expõe-se, além de outros riscos, taxa de juros, crédito, etc. Também ao risco de câmbio. Por exemplo, se uma instituição financeira no exterior utilizar seus recursos próprios para adquirir título de dívida brasileira no mercado, irá ocorrer em 4 tipos de risco financeiro. Risco da variação da taxa de juros, que eu já falei para vocês, risco de crédito, risco de câmbio e risco soberano. O risco de câmbio sugere que uma instituição tenha aplicado no exterior, por exemplo, verifica a tendência de a moeda do país se desvalorizar em relação à moeda de sua economia, determinando um retorno menor na operação. Esse risco também pode ser chamado de risco de variação cambial. Ou seja, eu estou no Brasil hoje, tem um banco dos Estados Unidos, que ele quer comprar real, ele quer comprar título público da dívida brasileira. Se o dólar valorizar em relação a isso, ele está ganhando dinheiro. O real está desvalorizando, ele está conseguindo comprar mais título pelo mesmo preço, né? Se o real desvaloriza, o real perde o valor. Se o real perde o valor, para o banco americano isso é bom, porque aí o banco americano vai gastar a mesma quantidade de dinheiro que ele já gastaria antes, com mais títulos, porque o real está mais barato. O contrário também pode acontecer, né? Então, existe o risco de câmbio para os dois lados. O país que vai comprar título da dívida pública de outro país, por exemplo, ele tem que estar antenado nisso, ele tem que saber se o risco daquele país é em desvalorizar a moeda, em valorizar a moeda. Porque se o banco americano, por exemplo, comprar título da dívida brasileira e o real valorizar, o real ficar mais caro perante ao dólar, ele se ferrou, né? Porque aí ele comprou uma coisa que ficou mais cara, pagou mais caro pelo mesmo produto, aí ele perdeu dinheiro, né? Então, o risco de câmbio acontece. Então, as instituições financeiras, em relação ao risco de câmbio, ela tem que ficar muito bem antenada no que o outro país oferece, no que o outro país oferece de risco, qual a verificação de tendência de valorizar ou desvalorizar a moeda, se é um país estável, se é um país instável, tudo isso tem que levar em consideração, tá? Isso em relação ao risco de câmbio. Risco soberano. Ao operar em outros países, uma instituição financeira se expõe também ao denominado risco soberano, determinado principalmente por restrições que o país estrangeiro pode impor ao fluxo de pagamentos externos. Essas restrições podem ocorrer em termos de volume máximo de pagamento, tipo de moeda ou até mesmo decretação de moratória de dívida. Por exemplo, um agente pode apresentar condições de resgatar uma dívida externa em moeda forte, porém as autoridades monetárias locais, por desequilíbrio de contas externas, podem limitar as transferências das reservas monetárias. Nesse caso, o agente econômico devedor fica dependente da situação do país, devendo seguir orientações da autoridade para efetuar o pagamento. O risco soberano pode ainda ser entendido como um tipo de risco de crédito. A decisão de um governo em declarar unilateralmente a suspensão de qualquer pagamento de dívida em moeda estrangeira a credores externos é uma explicação clara de risco soberano. Nesse caso, para agravar mais a situação, percebe-se que não há tribunais internacionais competentes para julgar pedidos de falência de qualquer nação do mundo. Os recursos dos credores para acionar um governo devedor são bastante limitados. Risco soberano é aquele risco que você comprou moeda do outro país, só que o outro país declarou falência ou estado de emergência, o risco do país aumentou muito, aí o outro país, como você está comprando moeda do outro país, você tem que seguir a lei do outro país, né? Se o outro país falar assim, olha, eu vou limitar o seu saque de moeda, porque tá ruim aqui, você não tem o que fazer. Então, se você compra moeda de outro país e o outro país limitar o seu saque, por exemplo, limitar a sua reserva, sua transferência de reserva monetária por causa de um equilíbrio da balança de pagamento deles, por exemplo, você não pode fazer nada. Não tem tribunal internacional para julgar esse pedido. Se um país determinar a falência, você não pega seu dinheiro de volta, porque não existe nenhuma lei que normatiza o risco soberano, tá? Então, assim, é uma furada, né? Recursos credores para acionar um governo devedor são bastante limitados. Então, assim, não tem muito o que você fazer. Ele pode ser entendido também como risco de crédito, de você fazer operações com outros países e não pegar o seu montante, a sua reserva monetária, por exemplo, né, por causa de alguma lei estabelecida no outro país ou por causa de uma situação ruim que outro país esteja passando, né, em relação à economia, etc. Então, por que chama risco soberano? Porque o país lá, que é o alvo, ele é soberano. Independente se você está fazendo transação com ele, é ele que vai decidir
se vai continuar, se não vai, se ele vai pagar ou se não vai. Tem país aí que deu calote no outro, né? Vocês ficaram sabendo? Faz um tempo já. Tem país que pegou dinheiro emprestado de outro país, e depois falou assim, não vou te pagar. É isso. É risco soberano. É o maior exemplo de risco soberano que a gente tem na atualidade. Beleza? Acho que eu tô falando muito rápido, gente. Risco de liquidez. Eu acho que está acabando já. Risco de liquidez. Está relacionado com disponibilidade imediata de caixa diante das demandas por parte de depositantes e tomadores de uma instituição financeira. Quando os recursos de caixa disponíveis de um banco são minimizados por não produzirem retorno de juros, o risco de liquidez aumenta pela possibilidade de retiradas imprevistas dos depositantes dos bancos. Nesse caso, deve a instituição ter a flexibilidade de poder captar recursos adicionais no mercado sempre que as retiradas se verificarem. Risco de liquidez é o banco não ter dinheiro em caixa para entregar para todo mundo. Porque já é de conhecimento da gente que todo banco, todo número que existe na nossa conta, você abriu o aplicativo do seu banco, tem lá R$1.000 na sua conta. Você sabe que aquele R$1.000 é virtual, né? Se você for no banco tirar os R$1.000, você vai tirar os R$1.000. Só que eles vão pegar de uma outra conta lá e vão te dar o dinheiro. Se todo mundo no Brasil resolver ir no banco no mesmo dia, na mesma hora, tirar todo o seu dinheiro do banco, isso quebra todas as instituições financeiras. Não existe em espécie o mesmo número que existe virtual em dinheiro. Isso é conhecimento mútuo, isso todo mundo sabe. O risco de liquidez é geralmente isso. É você não ter liquidez. É todo mundo ir numa agência específica, tirar todo o dinheiro de lá. Aquela agência fica sem dinheiro. Para nada. Ela não consegue, você não consegue sacar no caixa eletrônico, você não consegue sacar lá dentro, porque risco de liquidez é um risco que você corre. Aquele banco pode acabar o dinheiro dele. Aí ele tem que recorrer ao Banco Central, ele tem que fazer aqueles empréstimos, depósito compulsório que ele faz no Banco Central. É justamente para isso, né? Todo mês ele faz aquele depósito compulsório no Banco Central. Opa, perdeu, acabou de dinheiro aqui, ó, Banco Central. Ó, meu telefone aqui. Banco Central, por favor, me manda dinheiro aí que eu tô sem dinheiro. O Banco Central manda. Por quê? Porque os bancos fazem depósito compulsório e justamente para isso. Tá bom? Risco legal. O risco legal vincula-se tanto à falta de uma legislação mais atualizada e eficiente com relação ao mercado financeiro, como ao eventual nível de desconhecimento jurídico na realização dos negócios. Outro aspecto inerente ao risco legal é a falta de padronização jurídica em termos dos contratos financeiros elaborados em diferentes países, dificultando as transações internacionais. Potenciais perdas decorrentes ao risco legal podem também ser identificadas na incerteza da qualidade da aplicação da lei, descumprimento de contratos, contratos firmados mal elaborados e confusos, e assim por diante. Risco legal é a falta de legislação que traz uma falta de eficiência em relação aos mercados, né? Contrato feito entre países que não está redondinho, que está mal elaborado, que está mal escrito, sempre tem uma brecha. Sempre tem um risco legal ali, sempre tem uma vírgula que você pega no contrato que você pode ferrar o outro. Mas é porque está no contrato, porque o contrato está mal elaborado, está confuso, está ambíguo. Então esse é um risco legal, é um risco que perante a lei você corre por uma falha de contrato, por não existir uma padronização jurídica internacional, em transações internacionais, etc. Beleza? Outros riscos. Outros riscos descritos acima cobrem uma parte importante dos existentes nos modernos intermediários financeiros. Escritos acima foi o que a gente já falou, soberano, liquidez. O risco é um fator natural da atividade de intermediação financeira. Então, toda vez que você fala em intermediação financeira, mercado de capitais, mercado financeiro, você fala de risco, você fala de incerteza. Eu estava gravando uma outra aula agora que era sobre o modelo keynesiano de determinação da renda, né? E a maior contribuição que o Keynes trouxe para o nosso modelo, o modelo dele, né, o modelo keynesiano, é justamente risco, é justamente a incerteza, né? É a existência de incerteza, é a existência do risco, é a existência de desemprego, é a existência de capacidade ociosa. Tá? Sem risco não há retorno, e todo retorno envolve incorrer um risco. Isso é para a nossa vida, para qualquer coisa na nossa vida, na verdade. As mudanças nos mercados financeiros em todo o mundo, verificadas principalmente a partir da década de 60, com a introdução de taxas cambiais flutuantes, as bandas flutuantes, né?
Revolução tecnológica, globalização da economia, operações financeiras mais complexas, escadas envolvendo derivativos, entre outras, aumentaram a volatilidade dos mercados e expuseram as instituições financeiras a maiores e também a novos tipos de risco. Tá? Quanto mais complexo vai ficando o nosso sistema econômico mundial, mais riscos vão aparecendo, né? Então a gente viu aqui risco soberano, risco de liquidez, cambial, mercado operacional, de juros, de crédito, insider, seleção diversa, risco moral. Então, assimetria de informação, tudo parte da assimetria de informação e ferra tudo lá no final, né? Gente, eu acabei a aula de hoje. O que eu tinha que falar para vocês era isso, sobre riscos. Tá? Isso é uma parte que eu acho bem legal do conteúdo. Capítulo 8, risco. Depois a gente tem na outra semana, capítulo 9, produtos financeiros. Na outra semana, 17. E na outra semana, data de entrega dos trabalhos. Olhem no plano de ensino de vocês. Não deixe para a última hora. Já vá fazendo, já vá lendo. Mandem e-mail para mim. Professor, eu pensei em falar isso. O que você acha? Então, beleza? Gente, leia e estudar o material todo do capítulo. Até também entra no fechamento até o que eu não disse aqui. Tudo que está no capítulo 8. Tá? Pode tirar dúvidas comigo por e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Dúvidas na aula de hoje, meu e-mail está aqui, ou de qualquer outra aula, ou de qualquer assunto do trabalho que vocês estejam desenvolvendo. Obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem. E encerrarei a gravação, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Abraço para todos. Bons estudos para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.